parabéns. Agora, aqui no estúdio, nós vamos conversar, bom dia, com a médica oftalmologista, especialista na área de cirurgia plástica e cirurgia ocular, Tiana Burman. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um grande prazer estar com todos vocês aqui. Que legal essa atitude, né? Que ele fala humanização. Hoje, cada vez mais é um assunto na área médica, porque tínhamos lá no passado, depois parece que se perdeu e agora estamos resgatando. É verdade. O próprio médico está mais próximo, está mais acessível ao paciente. Isso é muito importante, é uma parte do tratamento. Sem dúvida. Mas especialista numa área ocular de cirurgia, abrange, parece tão pouquinho às vezes, parece que é só fazer cirurgia de pálpebra, não, é muito mais do que isso. É muito mais, na realidade eu tenho uma especialidade dentro da área da oftalmologia, que se chama cirurgia plástica ocular, em que, claro, o carro-chefe são as cirurgias estéticas de pálpebra mais caída, deixa um aspecto mais cansado, né? Gera um pouco de desconforto, sensação de peso, comprometimento do campo visual, mas também a gente atende pacientes que vêm, por exemplo, com lesões na pálpebra, sejam elas lesões benignas ou lesões malignas. E entra também tersol, por exemplo? Entra tersol, a gente trata bastante pacientes com esse tipo de lesão, né? E tem pessoas que isso é recorrente. É verdade. Na realidade, o tersol consiste numa obstrução de uma glândula da pálpebra. Ela fica obstruída e começa a acumular secreção dentro dela. E aí vem uma infecçãozinha, né? E começa a ter dor, fica avermelhado. E fazer calor. Ajuda. Aliança. Na realidade, o calor local é o mais importante, né? Muito, muito importante, especialmente na fase inicial. Por que acontece isso? Porque ele ele promove uma diminuição da inflamação, né? Ele tenta fazer com que essa glândula abra e aquela secreção seja eliminada. E as causas do tersol, quais são? Tem diversas causas, né? Aqueles pacientes que produzem mais camada de gordura na realidade, assim, a nossa lágrima, ela tem várias camadas, né? E uma das camadas é uma camada de gordura. Essa camada de gordura faz com que a nossa lágrima não evapore tão rápido. E tem pessoas que têm uma camada de gordura produzida em excesso. E acaba que essa gordurinha, né, ela se acumula na margem da pálpebra, né? Uma coisa que a gente chama de blefarite, uma inflamação na margem dos cílios. E isso é um fator predisponente. Além disso, né, a gente sabe que outros fatores, como por exemplo, quando a gente está num período de maior estresse. Estresse também? Então, uma baixa de imunidade faz com que a gente esteja mais predisposto a essas infecções na glândulazinha da pálpebra. Maquiagem. A gente sempre tem que estar muito atento, né, em relação à validade dos produtos da maquiagem que a gente está usando, né, em relação também à higiene dos pincéis. Isso é muito importante porque se a gente usa uma maquiagem vencida ou pincel que já está infectado, a gente tem uma chance maior, por exemplo, de desenvolver conjuntivites. E aí pode causar outras coisas também. Exato, conjuntivites pode ter uma série de repercussões, né? A gente pode ter uma conjuntivite, por exemplo, viral, que pode lesar até causar lesões na córnea, inclusive. A gente pode ter conjuntivites que produzem membranas e que podem até acarretar obstrução no canal lacrimal. A gente atende bastante paciente com esse tipo de problema, né? Um lacrimejamento, aquele paciente está sempre com lencinho, né? E tem vários procedimentos para isso ou apenas cirurgia? Não, na realidade, normalmente a indicação nesse caso, é cirúrgico. É cirúrgico. Mas existem outros procedimentos, assim, por exemplo, pálpebra caída, que são procedimentos mais modernos. Quer dizer, a cirurgia também faz parte, mas existem outros? Exato. E disso nós vamos falar no próximo bloco. Maravilha! Nós vamos continuar com esse assunto. Então, não saia daí, porque além desse assunto, tem receita fácil e super nutritiva preparada pela Malha Guria Natureba e mais. Os primeiros encontros entre mães e os seus bebês que recém chegaram ao mundo. E se você tem sugestões para o programa, manda para o nosso e-mail, maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Agora a gente continua conversando com a médica doutora Tiana Burman sobre procedimentos que podem ajudar numa questão de saúde e outros estéticos, como por exemplo, nessa área, na região dos olhos, nós temos às vezes pálpebra caída.
Exato. Não é só estético, é também um problema que incomoda as pessoas muitas vezes. Exatamente. Na realidade, a pele da pálpebra é uma das peles mais finas do nosso organismo. Então, e naturalmente ela vai cedendo com o passar dos anos, né? Claro que tem a questão genética também, tem a relação a exposição solar, né? Também prejudica. Qual é o procedimento mais comum para corrigir as pálpebras? A cirurgia indicada para corrigir o excesso de pele, de bolsa de gordura, tanto na pálpebra superior quanto na inferior, a gente chama de blefaroplastia. Claro que é sempre importante uma avaliação pré-operatória antes da cirurgia para a gente avaliar se realmente é essa a indicação do paciente, porque tem diagnósticos diferenciais, por exemplo, com pitose palpebral, que é uma alteração no músculo que levanta a pálpebra e às vezes as pessoas consideram como sendo pálpebra caída também. Como é que é a cirurgia? É uma cirurgia realizada a nível ambulatorial, então não tem necessidade de internação hospitalar, leva em torno de 1 a 2 horas, dependendo da área que a gente vai tratar. O paciente recebe, então, alta no mesmo dia. É importante, assim, no pós-operatório, manter a cabeceira elevada, fazer bastante compressa gelada, repouso, especialmente nas primeiras 48 horas. Uma semana, a gente retira os pontinhos, mas o paciente ainda persiste com um pouco de edema e hematomas, especialmente nas 2 primeiras semanas. Isso, claro, depende de paciente para paciente. Tem pacientes que, em menos de uma semana, já estão ótimos, tem outros que podem levar até 2, 3 semanas, né? Mas, em média, 2 semanas. Aqui nós temos uma imagem. Exato, essa aqui é uma imagem de uma paciente que foi submetida a uma blefaroplastia superior. Nesse caso, a gente associou a cirurgia ao tratamento com jet plasma naquelas rugas da área dos olhos, naquelas rugas mais profundas. Isso aqui também pode ser feito, é um outro procedimento. Exato, que é novo. Isso é uma nova tecnologia, na realidade é uma inovação. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que têm rugas na área dos olhos e que não respondem tão bem à toxina botulínica, ou que já fizeram também tratamento com ácido hialurônico e persistem com aquelas ruguinhas mais profundas, a gente pode associar um tratamento com essa tecnologia, que é o jet plasma, que consiste em emissão de jatos de plasma que, combinados com energia térmica, eles lesam as células superficiais sem lesar células adjacentes. Então, eles proporcionam, nesse caso aqui, uma blefaroplastia com esse aparelho, que é o jet plasma. Para substituir a cirurgia? Exato, é uma alternativa. E, claro, não é indicado para todos os pacientes. Então, a gente, avaliando o paciente no pré-operatório, a gente vai definir qual é a melhor conduta para aquele caso, se é o jet plasma ou então se é a conduta cirúrgica. A alternativa cirúrgica, a gente tem sempre uma incisão, um cortezinho que é feito lá na dobrinha da pálpebra superior ou então bem lá abaixo da linha dos cílios, né? Enquanto que o jet plasma ele tem a vantagem de a gente não ter nenhuma cicatriz, nenhum corte. O pós-operatório ele não tem necessidade de retirar pontos, né? Mas também tem a questão assim do inchaço e dos hematomas que podem ficar por alguns dias. Tanto na parte superior quanto inferior. Exato. Quem tem aquelas bolsas, ele também... Ele não serve para corrigir bolsa de gordura. As bolsas a gente pode optar por um tratamento cirúrgico, né? Via externa, então a gente faz um cortezinho bem abaixo da linha dos cílios, retira as bolsinhas e estica a pele. Ou então a gente pode associar ao tratamento com jet plasma. A gente pode, por exemplo, retirar as bolsas via transconjuntival, ou seja, por dentro da pálpebra, sem nenhum corte externo. E para melhorar a qualidade da pele, a gente pode usar o jet plasma na parte externa. Como é que ele age? Qual é a função dele? Ele, na realidade, ele age promovendo uma retração da pele. Ele é um potente estimulador do colágeno. Então, é muito, muito interessante, né? É uma tecnologia a mais que a gente pode usar. Quanto tempo para a gente ter esse resultado? A gente começa a ter o melhor resultado a partir do 3º mês. Né? E o jet plasma, ele dura em torno de 1 a 3 anos. Né? Então, isso é muito importante na hora que a gente vai tomar a decisão de fazer um ou outro procedimento, porque já a cirurgia já é uma alternativa mais duradoura, né? A gente vai ter aí 10 anos, em média, de resultado, né? Bom, são resultados que mudam muito a qualidade das pessoas. Melhor autoestima, né? A gente se sente melhor com a gente mesmo, melhora o campo de visão também. Então, não é só um aspecto estético, é na parte também funcional. Diminui aquela sensação de peso, aquela sensação de cansaço, desconforto. Então, sem dúvida, tem uma série de benefícios e até no benefício no ponto de vista assim, de autoestima mesmo, da pessoa se sentir melhor, de enfrentar melhor os desafios
nosso dia a dia, até na Estar parte com os olhos bem profissional. abertos. Exato, bem isso. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer estar com você.